Feche teus olhos, fale com Deus, peça para que o Espírito Santo possa falar com você. Deus tem uma palavra para cada um de nós nesta noite. Querido Deus e Pai, cantamos louvores, adoramos o Teu nome, sentimos a Tua doce presença neste lugar, Senhor, sentimos a condução do Teu Espírito Santo neste culto até aqui, e precisamos que o Senhor permaneça conosco, Senhor. Em especial, ó Deus, porque nós queremos ouvir a Tua voz, queremos ouvir a Tua palavra, queremos receber, Senhor, a Tua mensagem. Ó Deus, abra, Senhor, o entendimento de cada um de nós, os Teus filhos, Senhor, para que tenhamos compreensão acerca daquilo que vai ser tratado nesta noite. Ó Deus, e mais do que entendermos a Tua palavra, nos ajude, Senhor, a viver a Tua palavra, a viver a Tua vontade, Senhor. Me coloco diante de Ti apenas como um instrumento nas Tuas mãos, um canal através de quem o Senhor possa comunicar a cada um de nós, os Teus filhos, aquilo que está no Teu coração, para o nosso coração, no nome santo de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar na presença do Senhor. Eu quero ler um texto com os irmãos que está no livro do profeta Jeremias, Jeremias capítulo de número 18, um texto bastante conhecido da grande maioria dos irmãos. Jeremias capítulo 18, a partir do versículo 1, diz assim, nós vamos até o versículo de número 6. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém, irmãos? Feche a tua Bíblia, volte agora a tua atenção aqui para o altar, você que está conosco também na nossa live, que a tua atenção esteja redobrada agora. Deus tem algo para falar conosco. Nós lemos aqui um pequeno trecho do livro do profeta Jeremias. Quem foi o profeta Jeremias? Preste atenção. Jeremias foi a boca de Deus para alertar o reino de Judá acerca do cativeiro na Babilônia. Ele pregava que a Babilônia era a vara de Deus para a correção do seu povo, que havia se afastado dele. Esta palavra se cumpriu no ano 586 a.C., durante o reinado do rei Zedequias, quando Nabucodonosor, com suas tropas, invadem Jerusalém, saqueiam o templo, destroem a cidade e levam os judeus cativos para a Babilônia. Jeremias foi aquele que previu o período do cativeiro de 70 anos, e que após este período os judeus voltariam para a restauração do templo, dos muros, suas portas e da própria cidade de Jerusalém. Este foi Jeremias, profeta de Deus, a boca de Deus no seu tempo, para falar em especial com a nação de Judá. Como todo profeta do Antigo Testamento, era um canal de Deus, uma ferramenta de Deus, um instrumento de Deus para falar com o seu povo. E quando nós falamos aqui do povo de Deus, nós estamos nos referindo especialmente à nação de Israel, o que diz respeito ao Antigo Testamento. Hoje nós sabemos que nós, a Igreja do Senhor, fazemos parte do seu povo. Mas hoje não é necessário mais que o Senhor levante profetas, muito embora Deus pode levantar alguém com o dom profético, para falar algo específico com a igreja ou mesmo com uma pessoa, com uma família, enfim. Mas a verdade é que hoje nós não temos necessidade de profetas no sentido de entender qual é a vontade de Deus, qual é o plano de Deus. Por quê?
porque nós temos a Bíblia Sagrada. A própria palavra de Deus, né, se declara através do salmista como lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, tudo o que eu e você precisamos saber acerca da vontade de Deus para as nossas vidas, nós encontramos na palavra. Amém, igreja? Além do que, todos nós sabemos que temos também o Espírito Santo de Deus, né, que ilumina a nossa mente, que nos dá entendimento, nos faz compreender aquilo que é o plano de Deus. Né? Porém, no seu tempo, no tempo de Jeremias, como todos os profetas, conforme o pastor já disse, né, Jeremias foi usado como um canal de Deus, uma boca de Deus, para falar com a nação de Judá, num tempo de apostasia, num tempo de afastamento. Deus já tinha usado outros profetas para alertar Judá, né, como já tinha usado também outros profetas para alertar a nação de Israel, lembrando mais uma vez aos irmãos que neste tempo, Israel estava dividido entre os reinos do norte, né, 10 tribos formando o reino do norte, e 2 tribos formando o reino do sul, o reino de Judá. Israel já tinha sido levado cativo para a Síria neste tempo. Apesar de todos os alertas de Deus, de toda a demonstração através dos profetas, né, Israel não voltou-se para Deus e acabou sendo levado cativo. E o Senhor continuou, através dos seus profetas, alertando também a nação de Judá. Né? Mas, igual a Israel, igual às tribos do norte, as 2 tribos do sul também não se deram conta de que estavam distantes de Deus, afastados de Deus, né, e que corriam o risco, conforme a própria palavra de Deus estava dizendo, de serem levados a cativeiro também. E isso, de fato, aconteceu. Né, depois de um longo cerco sobre Jerusalém, né, as tropas de Nabucodonosor, imperador da Babilônia, invadiu Jerusalém, né, saqueia o templo, derruba os muros da cidade, ateia fogo nos seus portões, destrói a cidade e leva o povo cativo. E a palavra de Deus, né, nós vamos entender isso lendo o livro do profeta Jeremias, o Senhor usa Jeremias para dizer ao povo que eles deveriam aceitar aquilo, né? Aceitar aquela deportação, aceitar aquele período de cativeiro, como um tempo de correção de Deus para o povo, e não seria um tempo pequeno. Né? A própria palavra de Deus nos diz que seriam 70 anos, foi dito isto pela boca deste mesmo profeta, mas que depois destes 70 anos, o Senhor os traria de volta para Jerusalém, para reconstruir o templo, para reconstruir os muros das cidades, os seus portões, para reconstruir a própria cidade de Jerusalém. E isto ocorre, e Deus usa homens levantados segundo o seu espírito, para que pudessem verdadeiramente fazer isto. Quando nós olhamos para o texto que nós acabamos de ler, Jeremias capítulo 18, dos versos 1 ao 6, o Senhor usa Jeremias dizendo: desce à casa do oleiro, e lá eu vou te mostrar, lá eu vou falar contigo, o que eu devo fazer com Israel, o que eu devo fazer com Judá. E a palavra do Senhor diz que Jeremias desce à casa do oleiro, segundo a ordem de Deus, e chega ali e vê o oleiro fazendo um vaso de barro. E de repente este vaso quebra-se nas mãos do oleiro, e ele amassa aquele barro e torna a fazer um outro vaso, segundo agrada aos teus olhos. E então o Senhor fala com o profeta: é assim como o oleiro restaurou este vaso, fez dele um vaso agradável aos seus olhos, não poderei eu também fazer da mesma forma com a minha casa de Israel, com o meu povo Israel? Assim como o barro nas mãos do oleiro, sois vós nas minhas mãos, diz o Senhor, ó casa de Israel. É maravilhoso nós vermos, queridos irmãos, o amor de Deus e a graça de Deus, porque sempre que nós olhamos para dentro da palavra de Deus, aqui nós estamos falando a respeito do livro de Jeremias, mas se você pegar o livro de Juízes, ou qualquer outros profetas,
e você perceber assim, você notar, né, através da leitura da palavra de Deus, um tempo de correção, né, um tempo de juízo de Deus, onde Deus permitia que os inimigos do seu povo viessem e tomassem e saqueassem. Era sempre com o propósito que o povo se lembrasse de Deus, se arrependesse dos seus maus caminhos e voltasse novamente para o Senhor. Tudo o que Deus sempre desejou em relação à nação de Israel, tudo o que sempre Deus desejou em relação à nação de Judá, tudo o que Deus espera também hoje, no tempo da igreja, na vida de cada um de nós, é que se porventura, em algum momento, há algo fora dos planos de Deus, dos propósitos de Deus acontecer na nossa vida, que nós possamos nos voltar para Deus, porque o seu propósito é um propósito de nos restaurar. É um propósito de restauração. E é disso que nós vamos tratar nesta noite, queridos irmãos, a respeito de restauração. O tema da nossa mensagem é o Deus que restaura. O Deus que restaura. Talvez, quem sabe, alguém aqui nesta noite, em alguma área da sua vida, ou quem sabe você que está em casa nos ouvindo, em alguma área da sua vida, você pode estar precisando de restauração. E você tem a certeza absoluta, que você que está ouvindo esta mensagem, quer seja aqui no templo, ou à distância, você está ouvindo porque Deus tem algo para falar ao teu coração. Talvez alguém possa até dizer, pastor, ao final da mensagem, pastor, essa palavra não falou nada comigo. Amém. Louvado seja Deus, eu até posso entender, e permita a Deus que de fato, não tenha ninguém hoje precisando de restauração em alguma área da sua vida. Tomara que seja assim. Mas a palavra ficará guardada no meu e no teu coração, para que em algum momento da nossa vida, se nós precisarmos, nos lembrarmos, como disse Davi, a tua palavra, Senhor, eu guardei no meu coração. Porque esta palavra, em algum momento, hoje talvez, ou em algum outro momento, ela será importante nas nossas vidas. O Deus que restaura, o Deus que quer restaurar. O que é restaurar? Restaurar é um termo que pode ser utilizado em diferentes contextos, mas, em geral, refere-se ao ato de retornar algo ao seu estado original, ou de reparar algo que foi danificado. Isso é restaurar. Fazer com que algo se torne ao seu estado original, a forma como estava antes. Ou restaurar pode significar também, reparar algo, consertar algo que foi danificado. Pode ser que existe alguma coisa na minha vida ou na tua vida que precise ser restaurado, que foi danificado. Pode ser que haja alguma coisa na vida de alguém que precisa voltar ao seu estado primeiro. Nós aprendemos, nós lemos isso na palavra de Deus, que devemos, muitas vezes na nossa caminhada, retornarmos e pensarmos naquele lugar que porventura nós caímos, para que a partir dali a gente possa voltar a fazer a restauração, cuidar para que volte a ser como sempre foi ou como deveria ser. Antes de nós entrarmos realmente a respeito de restauração, tem duas coisas bem rápidas que eu quero tratar com você. A primeira coisa é o seguinte: Deus é Deus de parceria. Amém, irmãos? Pense a respeito disso. Deus é Deus de parceria. Deus, quando Ele criou o homem à sua imagem e à sua semelhança, Deus desejava que o homem fosse seu parceiro de Deus, em todas as coisas relativas a esta terra. A Bíblia Sagrada diz que os céus são do Senhor, mas a terra deu a Ele, aos filhos dos homens. Portanto, você pode observar, embora Deus seja autossuficiente, Deus não precisa de mim nem de você, Deus não precisa de absolutamente nada e de ninguém,
mas tudo que se faz sobre a terra, ou tudo que Deus opera na terra, né, você olha isso para dentro da palavra de Deus, e a própria vida nos permite enxergar assim, tudo precisa da participação do homem, da interação do homem, da parceria do homem. Este foi o projeto original de Deus já desde o jardim. Quando Deus cria o homem à sua imagem, à sua semelhança, Deus forma o jardim ali no Éden e coloca aquele primeiro casal, e o Senhor dá ordem, seja fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, governai, dominai sobre os animais, dominai sobre os peixes, dominai sobre as aves do céu. O homem deveria governar, o homem deveria dominar, o homem deveria ser a expressão de Deus, como ainda deve ser, Parece até que quando nós falamos que o homem deveria ser, que o projeto de Deus foi alterado, foi mudado, mas isso não. Eu e você, meu querido irmão e irmã, que amamos a Deus, que nos entregamos a Deus, as nossas vidas precisam ser a expressão de Deus aqui na terra. Amém? Talvez você esteja dizendo, pastor, mas agora você está delirando. Como é que eu, pecador, posso ser a expressão de Deus aqui na terra? Meu querido irmão e irmã, o grande problema da humanidade já foi solucionado lá na cruz do Calvário. Amém, irmãos? O que nos separava de Deus já foi solucionado lá na cruz do Calvário. Hoje eu e você devemos viver de tal maneira, E eu sempre gosto de dizer, eu sempre gosto de ensinar o seguinte. Eu nesse momento estou aqui à frente deste altar, diante deste púlpito, diante de vocês, pregando a palavra de Deus. Isso é importante, isso é necessário, isso é maravilhoso. Mas o Jesus que vocês conhecem ou vierem a conhecer, ou o Jesus que as pessoas lá fora vierem a conhecer, não é apenas o Jesus da pregação que eu faço aqui em cima deste altar, mas é o Jesus que eu vivo dos portões para fora. O Jesus que as pessoas conhecem, o Deus que as pessoas conhecem, é o Deus que eu vivo quando eu estou lá na minha casa, juntamente com a Sandra, minha esposa, com a minha família, na rua, no comércio, na sociedade, aonde eu estiver. Isso significa dizer que, embora todos nós sejamos falhos, eu também, aliás, talvez mais falhos do que qualquer outro, mas nós devemos saber que as pessoas olharão para nós e enxergarão em nós o Jesus que nós expressamos. Amém, irmãos? Então tenha isso dentro do teu coração, Deus deseja ter uma parceria com o homem. Deus é o Todo-Poderoso. No entanto, Ele sempre desejou ter uma parceria com o homem em todos os seus feitos sobre a terra. Para restaurar Jerusalém após o cativeiro babilônico, Deus usou Zorobabel, Esdras, Neemias e todos os homens que se juntaram a eles. Isso significa dizer que, para Deus restaurar qualquer área da sua vida, Ele precisa contar com você. Amém? Existe alguma coisa que precisa ser transformado, mudado, restaurado na minha vida ou na tua vida? Deus vai operar, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, mas Ele não vai operar se eu não fizer a minha parte. Ele não vai realizar se eu não fizer a minha parte. Infelizmente, algumas pessoas, por falta de ensinamento, por falta de entendimento, de compreensão, às vezes coloca na mão de Deus e diz, Senhor, cuida aí, resolve isso aí para mim, cruza os braços e acha que Deus vai fazer. Não, preste atenção, Deus não é servo, Deus Ele é Senhor. Amém, irmãos? Deus Ele é Senhor. Nós buscamos a Deus, nós clamamos a Deus, nós rogamos pela graça dEle, pela misericórdia dEle, mas quem determina a forma como as coisas devem acontecer, não sou eu, é o Senhor. Os princípios estabelecidos por Ele, e dentro dos princípios estabelecidos por Ele, preste atenção, se eu não fizer a minha parte, Deus não vai fazer a dele, e você vai entender isso no decorrer da palavra. Uma última coisa que eu quero ainda dizer, antes de nós entrarmos aqui, apenas como exemplo, em algumas áreas que de repente talvez alguém possa necessitar de restauração, mas eu quero falar também, irmãos, que o elemento de ativação de tudo aquilo que eu e você
precisamos da parte de Deus é a nossa fé. Amém, irmãos? A palavra de Deus, de forma clara, através do escritor da carta aos Hebreus, vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que todos aqueles que dele se aproximam creiam que ele existe e que ele é o galardoador, o recompensador daqueles que o buscam. E eu costumo dizer que a fé é o catalisador, aquele que vai acelerar o processo. Se nós não tivermos fé, nós não alcançaremos nada de Deus. Portanto, a palavra que você está ouvindo nesta noite, ela pode fazer uma grande diferença na tua vida, se esta palavra chegar a você e entrar em você misturada com a fé. Amém? Caso não, vai ser apenas mais uma mensagem, apenas mais uma palavra, mas ela não vai produzir o efeito necessário. Portanto, meu querido irmão e irmã, que você receba esta palavra, que você está ouvindo agora, realmente com fé. Para que, se porventura, em algum momento, durante esta ministração, o Senhor, através do Espírito Santo, falar algo ao teu coração, que você tenha fé suficiente para saber que Deus quer fazer algo poderoso na tua vida. Amém? Algumas áreas, apenas como exemplo, de repente talvez alguém possa até dizer, puxa vida, pastor, eu estava esperando tanto que o senhor falasse tal coisa e não falou, Mas tenha certeza o seguinte, se aquilo que eu for ministrar ao teu coração agora, não for exatamente aquilo que você gostaria de ouvir dentro deste tema, o Deus que te trouxe aqui sabe o que você precisa receber. O Deus que te trouxe aqui sabe qual é a tua necessidade. E basta você crer e entender aquilo que Deus quer, e com certeza Deus vai operar na tua vida. Uma das áreas, queridos irmãos, que nós sempre observamos pessoas, ou até mesmo nós em algum momento já vivemos isso, pode ser que tenha alguém aqui nesta condição, nesta noite. Uma das áreas é a área de relacionamentos. Tem pessoas que precisam ser restauradas no seu relacionamento, de repente no seu relacionamento conjugal, no seu casamento, como marido e mulher. Ontem nós tivemos aqui o nosso encontro de casais, foi um trabalho tremendo, maravilhoso. Aliás, nós estamos até com o painel ainda aí, que foi usado ontem, o encontro de casais. Mas, de repente, tem pessoas aqui que não puderam estar ontem, que não puderam ouvir a palavra que foi ministrada ontem, mas que Deus está falando com você agora. De repente, você precisa ser restaurado no teu relacionamento conjugal. De repente, ele não está bem, de repente, ele está quebrado. Ou, de repente, não é no relacionamento conjugal, mas na família. Desentendimento, desarmonia entre a família, desarmonia entre os irmãos, desarmonia entre pais e filhos. Quem sabe é isto que nesta noite Deus está querendo tratar com alguém. Pode ser que tenha pessoas que precisam ser restauradas nas suas amizades. Às vezes amizades profundas, de longa data, que foram quebradas. E via de regra, irmãos, problemas de relacionamentos quebrados, se dá por algum ato de desinteligência, às vezes uma palavra mal falada, no momento errado, de uma forma errada, fere o coração de alguém, ou a interpretação, às vezes nem é a palavra, mas a forma como a pessoa interpretou aquilo, a forma como a pessoa recebeu, pode trazer mágoas profundas e quebrar relacionamentos profundos, ou de repente até mesmo uma traição, alguma coisa mais grave que aconteceu. Mas aí a questão dissemos há pouco, que Deus ele só opera em cima desta terra com a cooperação do homem, com a cooperação do ser humano, com a nossa parceria. Se eu tenho necessidade de uma restauração, no meu relacionamento, seja em que âmbito for, qual é a minha participação? O que é que eu devo fazer? E o Senhor ministrou ao meu coração, que eu quero passar para você, e eu quero usar aqui alguns exemplos bíblicos, embora nós não vamos ao texto, até por conta do tempo,
Mas se existe alguém que precisa restaurar algum tipo de relacionamento que foi quebrado, você, meu querido irmão, irmã, precisa perdoar. O perdão é o remédio que traz a cura para relacionamentos quebrados. Ah, pastor, mas eu não consigo perdoar, né? Não, o que ele fez, o que ela fez foi muito grave, não dá para esquecer, e aqui ninguém está falando de esquecer, né? Perdoar não é amnésia, né? Esquecimento é amnésia, esqueci, apagou. Não, não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de perdão, né? Perdão também não é sentimento, assim como o amor também, né? Mas é um posicionamento, uma vontade, uma intenção, um propósito. Eu quero perdoar. E quando você abrir o teu coração, realmente para perdoar, de repente procurar aquela pessoa, se for o caso, e sentarem e conversarem, você pode ter certeza. Se você der o seu passo, o Espírito Santo vai dar o passo dele e fazer a obra. Amém? Nós temos que sempre dar o primeiro passo para que Deus possa agir em todas as áreas, em todos os sentidos, na direção do Senhor. O exemplo que me veio ao coração a respeito disto foi José, filho de Jacó. Os irmãos que conhecem a palavra de Deus sabem a vida que José passou, os caminhos pelos quais José passou. José, ele passou a ser odiado pelos seus irmãos, por conta do plano de Deus, do propósito de Deus revelado a José em sonhos, ainda que José não entendesse, não tivesse uma compreensão clara daquilo que era o plano de Deus, mas José tinha os seus sonhos, contava os seus sonhos na sua casa, para os seus pais, para os seus irmãos, e aquilo ali foi criando, dentro do coração daqueles irmãos, uma inveja, um ciúme e um rancor em relação a José, chegando ao ponto deles simularem a morte de José. Eles matam um animal, pega aquela túnica colorida que Jacó havia mandado fazer para José, tira aquela túnica, rasga aquela túnica, molha no sangue daquele animal, joga José dentro de uma cova e vão para casa e dizendo: ó pai, um animal feroz matou o seu filho, nós não conseguimos livrá-lo, apenas está aqui a túnica dele, manchada pelo sangue. E Jacó chora amargamente, aquilo que ele imaginava ser a morte realmente do seu filho, quando na verdade os seus irmãos o haviam lançado na cova e depois vendem aos ismaelitas como escravo. Ele vai parar no Egito, tem toda uma trajetória que os irmãos já conhecem, mas lá na frente, José se torna governador do Egito. Há um período de seca, onde não se produzia absolutamente nada, conforme a própria palavra que Deus já havia revelado através de José, pelo sonho de Faraó. E agora então, lugar nenhum da terra, da época, tinha suprimento, apenas o Egito. E Jacó com a sua família descem ao Egito em busca de alimento. E qual é a surpresa de todos? Lá estava José como governador, o segundo homem do Egito. José poderia ter usado a sua posição, José poderia ter usado aquele momento para vingar-se dos seus irmãos. Mas o que a palavra de Deus nos ensina é que José os amou e os perdoou e os acolheu. E a família de Jacó cresceu ali no Egito por conta de um coração perdoador. Amém, igreja? Amém? Quantas coisas podem ser mudadas quando nós abrimos o nosso coração para perdoar, Quantos relacionamentos podem ser restaurados quando nós abrimos o nosso coração para perdoar. De repente, esta pode ser uma área que você esteja precisando de restauração. Mas também, quero ir adiante aqui, pode ser que nesta noite tenha alguém precisando de restauração na sua saúde física. Você tem lutado com enfermidades, tem lutado com doença de um lado para lá e outro para cá, não consegue encontrar a solução. E você pergunta, mas o Senhor pode restaurar também
a minha saúde, Deus pode restaurar a tua saúde, né? Ouça aquilo que o Espírito Santo está falando, né? Conforme o pastor já disse, misture isso à sua fé e tenha certeza que grandes coisas Deus quer fazer. De que forma nós podemos ter a restauração da saúde? Através da ativação da nossa fé, que é evidenciada pela obediência. Isso aqui é muito importante, né? E eu quero citar aqui alguns exemplos para os irmãos, dentro da palavra de Deus, de pessoas que foram curadas porque creram na palavra do Senhor e porque obedeceram o comando, obedeceram a ordem, obedeceram a orientação, obedeceram a instrução. Nós aqui nesta igreja, segundo a direção do Espírito Santo, às vezes trabalhamos com campanhas, né? Estamos agora numa campanha poderosa, derrubando as muralhas, e o Senhor sempre traz, né, uma direção. Às vezes nós distribuímos óleo de unção, né? Orientamos as pessoas, os irmãos, a utilizarem aquele óleo. Enfim, de alguma forma Deus está sempre trazendo algum tipo de direção. E eu tenho observado que as pessoas, né, os irmãos, as vidas que atentam para a palavra, para a direção que é dada aqui através do altar, têm sido abençoadas, têm sido bem-sucedidas, né? Porque é uma direção que vem da parte de Deus. E quando a nossa fé, né, ela é evidenciada pela nossa obediência, Deus então ele entra em ação. Exemplo, os 10 leprosos, né, que estavam ali fora dos portões da cidade, quando Jesus passa com os seus discípulos, eles à distância clamam ao Senhor, né, para que o Senhor pudesse curá-los. Eles já tinham ouvido falar acerca do poder de Jesus, mas é interessante porque Jesus poderia simplesmente ter curado eles, como aconteceu em outras circunstâncias. Mas aqui neste caso o Senhor diz para eles: vocês entrem na cidade, se apresentem ao sacerdote e ofereçam ali a oferta que Moisés ordenou. Veja bem que eles nem poderiam entrar na cidade, né? Pelo fato da lepra ser uma doença contagiosa, todos os que eram acometidos desta enfermidade, eles eram separados, eles viviam em comunidades, né, distanciados das cidades para não transmitirem a doença. Eles não poderiam entrar na cidade, mas eles receberam um comando de Jesus: vão, se apresentem ao sacerdote e ofereçam a oferta. O texto sagrado vai nos dizer que enquanto eles vão para apresentar-se ao sacerdote, todos percebem que foram plenamente curados. Amém, irmãos? Se eles ficassem ali questionando com Jesus, né, acerca da lei que proibia que eles entrassem na cidade, será que eles teriam sido curados? Certamente que não. Mas nós temos ainda um outro exemplo muito claro, que é o exemplo de Naamã, o general sírio, né, que apesar da sua alta patente, a palavra de Deus diz que era um homem leproso. E lá na sua casa, né, na sua nação, através de uma jovem de Israel, fica sabendo que em Samaria tinha um homem de Deus, um profeta de Deus, que poderia ser usado por Deus para restaurar a sua saúde. E a palavra de Deus diz que Naamã vai até Samaria, procura ali pelo profeta Eliseu. E quando Eliseu sabe que Naamã com a sua comitiva estava à sua porta, ele manda ali o seu auxiliar, o seu ajudante, dizer: olha, vai, sai, diga para Naamã que ele mergulhe 7 vezes no Jordão e ele será curado. A palavra de Deus diz que quando isto chega aos ouvidos de Naamã, ele fica indignado. Falou: não é possível que eu tenha vindo de tão longe para chegar aqui e escutar isso. Eu imaginava que o profeta fosse sair, fosse colocar as suas mãos sobre mim, fosse invocar o seu Deus, e eu seria curado. Agora me manda mergulhar 7 vezes no Jordão, né? Porventura lá na Síria não tem rios melhor do que este? Tão indignado, mas de repente a palavra de Deus nos faz saber que um dos seus homens diz: meu Senhor, se porventura o profeta tivesse lhe pedido, né, alguma coisa maior, não faria o Senhor? Então vai lá, mergulha 7 vezes. E aí o coração de Naamã é quebrantado,
e ele vai, e ele mergulha 7 vezes no Jordão, e o texto diz que na 7ª vez ele sai completamente curado. Amém, irmãos? Eu quero perguntar para você, meu querido irmão e irmã, você que está em casa conosco, foram as águas do Jordão que curaram Naamã? Sim ou não? Não. Uma outra pergunta. Não foram as águas do Jordão que curaram Naamã, mas se Naamã não tivesse mergulhado 7 vezes no Jordão, ele teria sido curado? Sim ou não? Também não. Então, o que foi que levou Naamã a receber a cura que ele precisava? Foi a fé que brotou no seu coração, evidenciada pela sua obediência. Amém, igreja? A palavra de Deus, através de Tiago, diz que nós não podemos ser apenas ouvintes da palavra, mas temos que ser praticantes. Muitas pessoas, passam tempo dentro de igrejas e não avançam, não crescem, não prosperam, não são restauradas em áreas que deveriam ser restauradas, porque apenas ouvem. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, você que está conosco nesta noite, que você não seja apenas um ouvinte, mas seja um ouvinte e um praticante da palavra de Deus. Amém, irmãos? Um outro exemplo ainda a respeito da restauração da saúde física. Nós mencionamos aqui, nós colocamos aqui, aquele cego que encontrou-se com Jesus, pediu para ser curado. Jesus orou por ele. É muito interessante, irmãos. A palavra de Deus é uma coisa tremenda. Há momentos que Jesus orou e as coisas se resolveram. Neste caso aqui deste cego, Jesus ora por ele. Não acontece absolutamente nada ainda. E Jesus diz: vai e lava-te no tanque de Siloé. Alguém toma aquele cego pela mão, o leva até o tanque de Siloé, ali ele se banha, ali ele se lava, e ele sai dali curado, enxergando. Foram as águas lá do tanque de Siloé? Também não. Também não. Foi a obediência. Vamos pensar o seguinte: Jesus orou por ele, e disse: vai e lava até o tanque de Siloé. E ele tivesse imaginado em seu coração: bom, se Jesus já orou por mim, com certeza eu vou ser curado, eu vou embora para casa. Jesus orou por ele, mas ele teria sido curado? Sim ou não? Também não. Então a obediência, irmãos, a fé, ela é evidenciada pela nossa obediência, pela nossa prática. Avançando, quem sabe talvez alguém precise ser restaurado na sua vida financeira, na área financeira. Isso aqui é algo delicado, complicado, para se falar, para se dizer, mas é importante, é necessário, porque o meu Deus, o teu Deus, é um Deus de prosperidade. Amém, igreja? Preste atenção. Eu sei que isso não está no nosso meio, talvez nem aqui na nossa cidade, mas a gente já ouviu muito as pessoas dizerem que a pobreza, a pobreza seria um símbolo de santidade, de vida com Deus. A palavra de Deus diz: bem-aventurado aquele que é pobre de espírito. Amém, irmãos? Ou seja, que tem um espírito quebrantado, um espírito manso. Mas a miséria jamais glorificou a Deus. Amém, irmãos? A miséria jamais glorificou a Deus. Viu? Então, não pense, eu sei que aqui não há ninguém que pense dessa forma, mas às vezes esses pensamentos, que a miséria, não. Miséria não é símbolo de santidade, viu? Miséria não é símbolo de salvação, de vida eterna, nada disso, ao contrário. O que glorifica a Deus, meu querido irmão e irmã, é você viver a vida abundante que Ele tem para você. E vida abundante aqui não significa riquezas, viu? Vida abundante não é acúmulo de riquezas, tá? Mas é isso que glorifica a Deus, Portanto, de repente, pode ser que tenha alguém
que precise de restauração na sua vida financeira. E aí você pergunta, pastor, mas o que é que eu devo fazer, né, para eu ser restaurado na minha vida financeira? Eu tenho passado por dificuldades. Olha, preste atenção, porque isso aqui é muito importante. A vida financeira, querido irmão e irmã, ela ganha, né, um novo rumo de bênção, de crescimento, de prosperidade, quando nós exercitamos fidelidade no pouco. Amém, irmãos? No pouco. Fidelidade no pouco. Às vezes tem pessoas, né, que por falta de compreensão, elas lutam, elas trabalham dia e noite porque elas estão endividadas, querem resolver os problemas financeiros. Eu preciso pôr em ordem todas essas coisas porque eu preciso ser dizimista na igreja. E eu não estou conseguindo ser dizimista, eu não consigo ser ofertante, né? Por isso eu preciso resolver a situação, imaginando, né, que com a força do próprio braço, com a força da própria carne, nós vamos conseguir resolver os problemas. Quando, na verdade, o Senhor, o nosso Deus, o meu Deus, o teu Deus, Ele não está preocupado com cifras. Eu sempre gosto de ensinar isso. Amém, irmãos? Deus não está preocupado com cifras. Ele é o dono do ouro e da prata. Não tem um dízimo, não tem uma oferta, por maior que seja, né, falando em termos de cifra, que pode impressionar o coração de Deus. Absolutamente. Deus não está interessado nisso. Deus está interessado na minha fidelidade. Não importa qual seja o valor, mas é a minha fidelidade. A fidelidade no pouco. Você não está em condições, né? Estou falando aqui para aqueles que de repente estejam, né, dentro dessa condição. Tomara que não tenha ninguém, né? Mas se tiver alguém que precisa romper na vida financeira, ainda que você esteja passando por extrema dificuldade, preste atenção aqui em alguns exemplos que o Senhor me trouxe ao coração. Aquela viúva lá do templo, Jesus entra com seus discípulos, fica em um canto do templo, observando aqueles que iam ao gasofilácio depositar ali as suas ofertas. Alguns levavam grandes quantias, e Jesus pergunta aos seus discípulos, né? Uma mulher vem e coloca a sua moedinha, e Jesus pergunta, quem foi que deu a maior oferta? E eles disseram, Senhor, aqueles que ofertaram uma grande quantidade. Jesus falou, não, aqueles ofertaram daquilo que estava sobrando, mas essa pobre viúva, ela deu da sua necessidade. Talvez mais do que ela poderia fazer, foi o que ela fez. E é isso que toca o coração de Deus. Viu? Então comece, meu querido irmão, comece, minha querida irmã, ainda que seja com dificuldade, viu? Não se preocupe com o valor monetário da tua oferta e do teu dízimo. Busque ser fiel a Deus. E você vai ver que a tua vida vai tomar um rumo diferente, né? E daqui a pouco você vai estar numa condição, que é a condição que Deus quer para você. Que é a condição que Deus espera para você. E preste atenção, irmãos, eu não estou falando o que eu estou falando aqui, né, por conta de necessidade da igreja, não. Viu? Mas não tem jeito, né? Todo culto, embora aqui não é assim, mas alguém poderia até pensar, todo culto, pastor tem que falar de oferta, todo culto, pastor tem que falar Irmãos, preste atenção, quem me conhece, eu estou aqui em Botucatu faz 27 anos, 27 anos eu completei aqui, e as pessoas que convivem comigo, que caminham comigo, durante esse tempo, ou há menos tempo, não importa, sabe que nós nunca tivemos e não temos qualquer preocupação em relação a isso. E Deus sempre nos honrou e sempre nos abençoou. Amém, igreja? Quando eu falo, e esporadicamente falo, né, a respeito desta questão, eu falo pensando em você. Eu falo pensando na igreja, eu falo pensando nos irmãos, eu falo pensando em pessoas que poderiam estar comendo do melhor desta terra e não estão porque não entenderam ainda princípios da palavra de Deus. Amém, igreja? Então não se importa com o valor, se importa em ser fiel. Se importa em ser fiel, ainda que seja na dificuldade, viu? Ainda que seja na dificuldade. Veja bem, um exemplo que eu quero passar para você aqui, já falamos a respeito da viúva do templo, também
Aquele menino dos 5 pães e 2 peixes, Jesus estava num determinado lugar, retirado da cidade, com uma grande multidão. De repente, algum discípulo chega no Senhor e diz: Senhor, despede a multidão. Nós estamos longe da cidade, já é tarde, o povo está com fome. Para que eles possam ir comprar alguma coisa. Jesus falou: não é necessário dispensar a multidão, dai-lhes voz de comer. Senhor, mas como? Não temos absolutamente nada. Mas não tem nada. Não, tem um menino que tem 5 pães e 2 peixes. Mas o que é 5 pães e 2 peixes diante de tão grande multidão? Tragam até mim. Levam os pães e os peixes diante do Senhor. O Senhor dá graças ao Pai por aquilo que tem. E o Senhor manda que as pessoas se sentem na relva e dá ordem aos discípulos para que distribuam. O texto sagrado vai dizer que eram 5.000 homens que foram fartos, comeram fartamente. 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E depois de tudo isso ainda restam 12 cestos de pedaços. 5 pães e 2 peixes. Então o importante não é o que você tem. O importante é na mão de quem você coloca. Amém? É pouco que você tem? Coloca na mão de Deus. Senhor, está nas tuas mãos. E deixa Ele multiplicar. Porque isso é com Ele. Não é comigo, não é com você. Amém, irmãos? Isso é muito importante para nós. Às vezes nós achamos que nós precisamos ter muito para poder fazer alguma coisa. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Nós temos que ter um coração quebrantado, um coração obediente, um coração fiel. E então nós vamos fazer segundo a nossa força. E Deus vai nos honrando a cada dia. Um outro exemplo ainda nesta área, aquela viúva da cidade de Sarepta, quando o Senhor envia Elias, um período já de estiagem, de fome sobre a terra, e ali, naquela cidade, o profeta seria alimentado por aquela mulher. Quando Elias chega na cidade e vê uma mulher catando alguns cavacos de lenha, e Elias chega a ela, pede uma água, e pede para que ela lhe traga um pão, alguma coisa assim, e ela diz: olha, tua serva não tem nada, eu tenho apenas um pouco de farinha na panela, eu tenho um pouco de azeite na botija, vou fazer um bolo pequeno, para eu e meu filho comermos, e depois disso nós vamos morrer, porque não tem mais nada, acabou, não tem o que fazer. E Elias diz: vai e faça primeiramente para mim um bolo pequeno, depois o que sobrar você faz para você e para o teu filho, porque assim diz o Senhor, que a farinha da panela não acabará e o azeite da botija não cessará. E a palavra de Deus diz que isto se cumpriu na vida daquela mulher, na vida daquela família que foi sustentada e alimentada, porque quando aquela mulher, ouvindo a voz do profeta, fez primeiramente um pequeno bolo para ele, aquilo ali, irmãos, no mundo espiritual, não era apenas o alimento de Elias, mas era uma oferta para Deus. E aí o Senhor abençoa. Amém? Então, a tua participação, a tua cooperação, a nossa cooperação com Deus na vida financeira está na nossa fidelidade. No pouco ou no muito, seja onde Deus te colocar, que você seja fiel. Ainda mais uma área, quem sabe de repente alguém possa estar necessitado de restauração, paz para a sua alma. É interessante porque às vezes nós olhamos para algumas pessoas, e vemos que aquelas pessoas têm tudo o que todo ser humano imagina ser necessário para viver uma vida boa, feliz, agradável, sem problemas. Uma pessoa que está desfrutando de saúde física, uma pessoa que é casada, tem a sua casa, tem a sua família, tem o seu bom emprego, o seu bom salário, tem seu carro, olha para aquela pessoa e fala: puxa vida, que coisa maravilhosa, tem tudo o que precisa. E às vezes dentro dela existe ali um turbilhão, às vezes um vulcão ali prestes a explodir, porque ela não tem paz na sua alma. Ela não tem paz na sua alma. E nem ela própria sabe por quê, nem ela própria entende por quê. E às vezes essa situação, e infelizmente nós sabemos disso, chega a tal ponto que alguns dão cabo à própria vida porque não encontram essa paz importante e necessária, porque a vida não é feita só de coisas materiais. Amém, igreja?
A vida não é feita só de uma boa casa, de um bom trabalho, de um bom carro, coisas dessa natureza. E aí, quando o Senhor me trouxe ao coração a respeito disso, me veio também ao coração o exemplo de uma pessoa que eu quero citar, né? Muito embora a palavra de Deus ela não é explícita naquilo que eu vou dizer, mas eu gostaria que você pensasse comigo, refletisse comigo. Quando o Senhor trouxe ao meu coração a respeito da restauração da paz para a alma, eu lembrei de Zaqueu. A Bíblia Sagrada, Lucas capítulo 19, vai dizer que Zaqueu era um homem rico. Era um homem que tinha um bom emprego e um bom salário, né? Ele servia ao Império Romano. Então, de repente, era alguém que qualquer um poderia olhar para ele e falar: esse homem tem tudo o que ele quer, tem tudo o que ele precisa. No entanto, a Bíblia Sagrada vai dizer que dentro de Zaqueu existia uma fome, uma sede, uma necessidade tão grande, que ele quis conhecer Jesus, a ponto de subir numa figueira brava, diz a palavra de Deus. E a figueira brava, conforme alguns estudiosos, era uma figueira cujo tronco tinha muitos espinhos. E eu penso, meu querido irmão, você pode até discordar, né? E eu entendo, porque isso não está explícito dentro da palavra, mas eu creio que dentro do meu coração, dentro do coração de Zaqueu, existia sim uma aflição, uma ansiedade tão grande, que ele não encontrava, a paz que ele não encontrava no dinheiro, a paz que ele não encontrava no seu emprego, no seu salário, na sua família, que ele se sacrifica, se esforça a ponto de subir nesta árvore, nesta figueira, para encontrar, para ver quem era Jesus. E a palavra de Deus diz que quando Jesus passa por debaixo daquela árvore, olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém que eu pouse na tua casa. E a palavra de Deus diz que esse homem vem e recebe Jesus com alegria. Ali estava o que Zaqueu precisava. Ali estava a paz para a sua alma. Ali estava aquele que viria trazer sentido para a sua vida, significado para a sua vida. Muitas pessoas, e todos nós, se não tomarmos o devido cuidado, nós entramos por este caminho. Lutam a vida toda, sacrificam a vida toda para chegar em algum lugar imaginando ser aquilo a razão da sua vida, a razão da sua existência. Mas preste atenção, meu querido irmão e irmã, não existe razão para a vida se Jesus não for o centro da nossa existência. Amém, irmãos? Nada, absolutamente nada. Nem dinheiro, nem posição, nem títulos, absolutamente nada pode preencher o vazio que existe dentro do coração do ser humano. E Zaqueu tinha esta necessidade, faltava para ele esta paz. E aí então você pergunta, pastor, mas se eu preciso dessa paz, qual é a minha participação nisso? Querendo relembrar desde o início, que Deus não faz nada sem a nossa cooperação. Como é que eu posso cooperar neste sentido? Veja bem, a palavra do Senhor nos fala a respeito de Zaqueu, que quando Jesus e seus discípulos entram para dentro da sua casa, ele prepara ali um banquete. Em algum momento Zaqueu se volta para o Senhor e diz: Senhor, metade do que eu tenho eu dou aos pobres. E se alguma coisa eu tenho defraudado alguém, se eu tenho tirado de alguém, eu quero devolver 4 vezes mais. E aí o Senhor diz: hoje veio salvação para esta casa, porque este também é filho de Abraão. Qual é a minha participação, a tua participação, se precisamos de paz? Olhando aqui para o exemplo de Zaqueu, admitir os erros e se propor a mudanças. Amém, irmãos? Você quer ter paz no teu coração? Você quer ter paz na tua alma? Admita os teus erros. Porque via de regra, irmãos, é muito mais fácil nós apontarmos o dedo e dizermos: olha, eu estou vivendo isso por conta dele. Estou vivendo isso por conta dela. Estou vivendo isso porque fizeram tal coisa para mim. Não. Vamos olhar para nós. Vamos olhar para nós. Vamos admitir, por que é que eu estou vivendo isso? O que é que eu fiz? Aonde foi que eu errei? Aonde foi que eu tropecei?
Admitir o erro e se propor a mudança. Porque apenas saber que errou, mas não mudar, também não faz sentido. Zaqueu admitiu a sua condição e se propôs a uma mudança. Por isso o Senhor disse: hoje veio salvação a esta casa. Hoje veio paz a este lar. Hoje veio paz a este coração. Amém? Por último, de repente tem alguém que precisa ser restaurado na sua comunhão com Deus. De repente alguém que está assentado aqui, numa das nossas poltronas, das nossas cadeiras. De repente alguém que está em casa, né? Apesar de estar conectado aqui a este culto, mas sente que a sua relação com Deus está quebrada. Você está distante, né? Você tem se arrastado para vir aos cultos, mas já não tem mais a mesma alegria de estar na igreja, de servir a Deus, de exercer o dom, o ministério que Deus colocou no teu coração. Então você precisa, meu querido irmão e irmã, de restaurar esta comunhão com Deus, né? De restaurar esta ligação com Deus. Eu sempre gosto de dizer, queridos irmãos, que servir a Deus não pode ser um peso que a gente leve arrastando com a língua de fora. Eu estou na igreja aqui quase todos os dias da semana porque eu sou o pastor da igreja. É verdade que eu sou o pastor da igreja e nesta posição eu tenho mais responsabilidades e obrigação do que qualquer outros. Mas eu não posso estar aqui apenas por obrigação. Eu tenho que ter prazer em estar aqui. Amém, igreja? Você que é diácono, diaconisa, você que pertence ao Ministério de Música, você que faz parte do Ministério Infantil, você que trabalha na técnica, você não deve estar aqui apenas por conta da tua responsabilidade. Eu estou na escala. Não. Estar na casa de Deus, na presença de Deus, tem que ser algo que alegra o nosso coração. Amém, igreja? A partir do momento em que eu começar a fazer a obra de Deus de uma forma arrastada, alguma coisa está errada na minha vida. O salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Estar na presença de Deus tem que ser motivo de contentamento. Diferente disso, irmãos, é um relacionamento que precisa ser restaurado. E aí então, me veio ao coração um episódio que todos nós conhecemos muito bem, a respeito de Pedro, um dos discípulos do Senhor. Jesus estava já há 3 anos e meio com seus discípulos, e Jesus preparava o coração dos discípulos para a sua morte, a sua crucificação. E eles não entendiam bem, até que Jesus é mais explícito e diz: olha, o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos gentios, eu serei morto, mas depois de 3 dias eu vou ressuscitar, e vocês neste tempo vão me abandonar, vocês vão dispersar. E a palavra de Deus diz que Pedro fala: Senhor, de forma alguma, ainda que todos possam te abandonar, eu não te abandonarei. Ainda que todos venham a te trair, eu não vou te trair. Se for necessário, eu vou até a morte contigo. Jesus disse para ele: Pedro, em verdade eu te digo que ainda antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. E ele diz: não, Senhor, isso não vai acontecer. E Jesus é preso, Jesus é levado a Pilatos para ser julgado, numa noite, numa madrugada, e a palavra de Deus diz que ali no pátio do palácio de Pilatos, algumas pessoas, alguns homens se aquentavam ali diante de uma fogueira, e Pedro era um deles. De repente passa uma serviçal, olha para Pedro e diz: você é um deles? Ele falou: não, eu não conheço, você estava com ele, não sei quem que é esse homem. Passa um outro lá e diz: olha, você é um deles lá? Não sei do que você está falando. Passa um terceiro e diz a mesma coisa. Até a tua voz, a tua palavra te denuncia, você é galileu, você é um deles. Não.
E o Senhor Jesus ali sendo julgado. De repente, quando Pedro nega que conhecia Jesus, que era discípulo de Jesus, que andava com Jesus, quando ele nega por 3 vezes, a palavra de Deus diz que o galo canta. E Pedro se lembra do que Jesus tinha dito. E naquela hora, os olhos de Pedro se cruzam com o olhar de Jesus. Que momento difícil. Porque ele lembrou daquilo que ele tinha dito, né? Da promessa que ele tinha feito, daquilo que Jesus tinha falado, do compromisso que ele tinha firmado e que agora estava quebrado. E o texto sagrado diz que Pedro sai dali e chora amargamente, arrependido por aquilo que ele havia feito. Jesus é julgado, Jesus vai à cruz, Jesus morre, né? É sepultado. Pedro fala com alguns dos seus amigos de antes, que agora também discípulos, né? E diz: olha, eu vou voltar a pescar, vou voltar para o mar, porque é a minha vida, é o que eu sei fazer. Eu não nasci para ser discípulo, né? Eu traí o meu mestre, traí o meu Senhor, não sou digno mais de ser contado entre os seus discípulos, e eu vou voltar à minha velha vida. E a palavra de Deus diz que ele consegue levar alguns com ele também. Chega o dia da ressurreição. A palavra do Senhor diz que Jesus ressuscita. E Jesus volta lá na praia do Mar da Galileia, naquela mesma praia que Jesus os tinha encontrado antes. Agora, passado 3 anos e meio, Jesus volta lá outra vez e vê o barco lá em meio ao mar. Jesus dá sinal e diz: filhos, temos alguma coisa aí para comer? Eles dizem: não, mas não reconhecem que é Jesus. De repente, Pedro olha, fita os olhos e diz: é Jesus. E a palavra de Deus diz que ele vem a nado até a presença de Jesus. Chega ali, o Senhor já tinha providenciado pão e peixes ali para que eles pudessem comer. E Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Pedro olha para Jesus, né, e diz para o Senhor: Senhor, eu gosto de você. A palavra hebraica que Jesus usa para falar com Pedro é: Pedro, tu me amas? Mas no hebraico, Pedro responde: Senhor, eu gosto de você. Na nossa versão, na nossa tradução, está dito que Pedro diz: Senhor, eu te amo. Mas na verdade, Pedro não estava dizendo isso. No hebraico, ele estava dizendo: eu gosto. Amar e gostar tem uma diferença muito grande. Mas Pedro achava que ele já não tinha mais posição, condição, por conta daquilo que ele fez, pela forma como ele tratou o seu mestre, de dizer: não, eu te amo sim. E Jesus diz: olha, se você me ama, apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. E por 3 vezes o Senhor Jesus lhe faz essa pergunta e lhe dá a Pedro a oportunidade para que ele possa voltar e ser restaurado, como de fato ele foi. Amém, igreja? Amém. E nós que conhecemos a palavra de Deus, conhecemos a história, sabemos que Pedro tornou-se uma das colunas poderosas da igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque, irmãos, porque o Senhor foi buscá-lo, o Senhor foi restaurá-lo. Não há comunhão quebrada por qualquer razão que seja, que o Senhor não vai nos perdoar e nos restaurar e trazer a posição. Quando o Senhor Jesus chama Pedro, lá no início, lá nas praias do Mar da Galileia, Jesus pede o barco de Pedro emprestado. Os irmãos conhecem a história, traz ali uma grande mensagem, um grande sermão. Depois de uma noite em que Pedro e seus amigos tinham passado a noite toda pescando, não tinham apanhado absolutamente nada, Jesus olha para Pedro e diz: agora você pega o barco e vai ao mar alto e lança a tua rede, do lado direito. E Pedro diz: Senhor, nós já passamos a noite inteira pescando, não pegamos nada, mas sobre a tua palavra eu irei e lançarei a rede. E a palavra do Senhor diz que ele vai e lança a rede, e são tantos os peixes que a rede quase se rompe, ele precisa chamar outros barcos para ajudá-lo. E quando chega na praia,
né, com todos aqueles peixes, e feliz que estava, Jesus olha para Pedro e diz: agora você deixa tudo isso aí, porque a partir de agora você será pescadores de homens, você nunca mais será pescador de peixe. Quando Pedro tentou voltar para o mar, o Senhor tinha um propósito: eu te chamei não para ser pescador de peixe, eu te chamei para ser pescador de homens. Não importa o que você fez, eu estou aqui para te restaurar. Amém, irmãos? Né? Qual deve ser a nossa parte, meu querido irmão e irmã, quando o nosso relacionamento, de repente, com o Senhor estiver comprometido? Aquilo que foi difícil para Pedro, mas que é necessário: aceitar o perdão de Deus. Tem pessoas que elas acham que são tão indignas, que os seus pecados são tão horríveis, que o que elas já fizeram na vida é tão indigno, né, que ela não merece o perdão de Deus. E isto não é verdade. Isso não é verdade. Não tem nada, meu querido irmão e irmã, que qualquer pecador possa ter feito sobre a terra, que o sangue de Jesus não seja poderoso para perdoar. Amém, irmãos? Nada, né? Por mais horrível que tenha sido a vida de qualquer um, não há nada. Então, no nome do Senhor Jesus Cristo, né? Eu sei que eu falo com homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas de Deus, né? Mas às vezes, irmãos, o inimigo, ele amplifica de tal forma um pecado que eu cometo, ou que você pode cometer, que parece que aquilo ali não tem mais restauração, parece que não tem mais perdão. Não, eu vou abandonar, não quero mais ser pastor, misericórdia, o que eu fiz não é digno de eu ser pastor. Amém. Mas se eu entender que o Senhor que me chamou, que me escolheu, Ele tem propósito e projeto de restaurar a minha vida e o meu ministério, eu tenho que aceitar o perdão de Deus, porque maior é o Senhor nas nossas vidas. Amém, igreja? Essa é a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração e que eu quis compartilhar com você, não é? Espero que de alguma forma ela tenha falado ao teu coração. Se alguém aqui nesta noite encontrou em algumas dessas áreas, né, da sua vida, alguma coisa que você precisa mudar, restaurar, transformar, é a tua oportunidade nesta noite. Eu quero encerrar, irmãos, esta mensagem lendo apenas 3 versículos do Salmo 51. Salmo 51, nós vamos ler os versos 10, 11 e 12. Isso aqui são palavras de Davi. Davi, o rei Davi, após ter cometido algo horrendo na sua vida, né? Quem conhece a palavra de Deus sabe que Davi, embora fosse um homem segundo o coração de Deus, ele cometeu um adultério, e por conta desse adultério ele comete também um homicídio, coisa terrível, né? Mas de repente Deus usa o profeta Natã, e vem e confronta o rei, e o rei entende, né, a gravidade daquilo que ele havia feito, e ele se quebranta diante de Deus, e ele se arrepende diante de Deus. E aqui no Salmo 51, né, nós vemos aí a oração de Davi. Você pode ler depois esse salmo todo, mas nesses versículos, Davi está falando com Deus e dizendo para ele o seguinte: após esta cena toda, que o pastor aqui já citou, Davi diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Em outras palavras, Davi está dizendo: Senhor, restaura a mim, Senhor. Restaura novamente a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Amém, irmãos? Que essa seja a nossa oração. Não aparte de mim, Senhor, o teu espírito. Cria em mim, Senhor, um espírito reto. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Restaura, Senhor, aquilo que precisa ser restaurado. Coloque-se de pé no teu lugar. Eu quero orar com você e eu quero orar por você, né? Se porventura existir alguma área da tua vida que você diz: eu preciso ser restaurado, eu preciso ser mudado. Você já ouviu a palavra, né? Coloque diante de Deus e nós vamos orar.
Querido Deus e Pai, no santo e glorioso nome de Jesus, te dou graças pela palavra que o Senhor trouxe ao meu coração e que eu compartilhei com a tua igreja neste dia, meu Deus, nesta noite agora em especial. E o Senhor que sonda e conhece o coração de cada um de nós, os teus filhos, sabe, ó Deus, se há, Pai Santo, em alguma área que alguém, Senhor, busca restauração. E eu clamo a Ti, Senhor, eu rogo a Ti, eu intercedo agora junto ao trono da graça, em nome de Jesus, pelo Teu povo, meu Deus, pela Tua igreja, pelos Teus filhos que estão presentes aqui no templo, por aqueles que estão conectados a este culto, Senhor, através desta live. Ó Deus, se porventura tem alguém que precisa, Senhor, ser restaurado nos seus relacionamentos, estenda as Tuas mãos de poder e graça, Senhor. Se existe alguém que precisa ser restaurado na sua saúde física, ó Deus, se existe alguém que precisa ser restaurado, Senhor, na sua condição financeira, se alguém precisa de paz para a sua alma, se alguém precisa ser restaurado, meu Deus, na sua comunhão, Senhor, contigo, na alegria de estar na Tua casa, na Tua presença, na alegria, Senhor, de fazer a Tua obra. Pai, manifesta o Teu amor, o Teu poder e a Tua graça, assim como o Senhor falou conosco nesta noite, assim como o Senhor restaurou, querido Deus, relacionamentos, assim como o Senhor restaurou, Senhor, saúde, restaurou finanças, ó Deus, trouxe paz aos corações, Senhor, restaurou a comunhão de Pedro contigo, Senhor, que nesta noite o Senhor possa olhar para cada um de nós, os Teus filhos, ó Deus, e nos capacitar com a capacidade que vem de Ti, Senhor, para que nós possamos fazer a nossa parte, e eu sei que o Senhor concluirá, ó Deus, esta grande obra para a glória do Teu nome e para a edificação da Tua igreja, no nome de Jesus. Digam amém. Amém, igreja? Se de alguma forma esta palavra falou ao teu coração, aplauda e glorifique o Senhor. Exalte o nosso Deus, bendiga o Senhor.